Olá pessoal, aqui quem fala é o Thales, o seu amigo escritor, e o tema de hoje é como criar personagens marcantes, porque a gente sabe que, ou pelo menos deveria saber que o livro, ele é acontecimentos que personagens geram. Se você tem acontecimento que personagens geram, logicamente o personagem é a alma do livro. Então, se você cria bons personagens, no fim você vai estar criando um bom livro. Então, é muito importante que você saiba administrar essa criação de personagens para que seu livro seja cativante aos olhos dos leitores. Então, vamos lá. Bem, como eu já disse, né, o personagem é a alma do livro. Não adianta você criar, digamos assim, situações maravilhosas, é, ter um plano de fundo maravilhoso. Não importa, tudo que você fizer vai ser em vão se você não criar bons personagens. Você pode ter um bom enredo, você pode ter um bom plano de fundo, uma boa história por trás, né? Porque sempre tem uma história de frente e a história por trás da história. Então, se você tem tudo isso, mas não tem bons personagens, então você não tem nada. Então é importante que você saiba administrar isso, ok? Bom, personagens são a representação da vida humana. O que significa isso? Se personagens são a representação da vida humana, personagens choram, amam, se emocionam, ficam em dúvida, eles têm, eles precisam ter um objetivo na vida, entre aspas, na vida, né? Na vida deles, que é uma vida fictícia, mas ainda assim é uma vida. Então, se você cria personagens que amam, choram, se emocionam, ficam em dúvida, têm segredos, têm ambição, logo você está criando bons personagens, porque eles vão ser personagens redondos, não vão ser personagens achatados, finos, que têm pouca densidade. Se você sabe densificar a alma do personagem, você consegue ganhar o leitor. Pelo menos eu acredito nisso. Bom, o desenvolvimento do personagem deve ser natural. O que significa isso? Não adianta você colocar uma pessoa super fraca, frágil, que não sabe o que faz, que está indecisa daquilo do que quer, se você do nada fizer com que essa pessoa vire o rei do seu universo, do universo do livro. Do nada, assim, sem motivo plausível, entendeu? Não adianta. Você tem que dar explicações daquilo que acontece. E é por isso que livros geralmente são tão longos. Porque você parte da premissa de que alguém é um ninguém, de que alguém começou agora, e ele vai escalando, alçando grandes voos até chegar num patamar que seja considerado alguém que encontrou o seu objetivo. Então, o ser humano é assim, né? Por isso que eu falo que os personagens são a representação da vida humana. A gente começa de baixo, vai alçando grandes voos e consegue alcançar seus objetivos. Então, com os personagens também precisa ser assim, ok? Bom, o personagem deve ser humano. Como eu já disse, tem a ver também com as emoções do personagem, ok. Mas tem a ver com o outro lado da vida humana. Personagens fazem amigos, personagens criam inimizades. Essas inimizades colocam o personagem em perigo, em situações que ele não tem certeza de como vai sair daquela situação, entendem? Então, se você tem personagens que são humanos e que se colocam em perigo, que fazem amizade, que fazem aliança, depois quebram essa aliança, a história ela fica bem fluida e também fica com altos e baixos. Isso é importante para a história, porque não adianta você ter uma história onde o personagem começa bem
ele está bem, ele termina bem e está tudo bem, sabe? As pessoas não querem ler esse tipo de livro. As pessoas querem ler um livro onde a pessoa começa bem, aí depois perde todo o poder que tinha, e depois recupera, e depois ganha riquezas, e depois ganha poder, e depois perde de novo. E aí, enfim, uma montanha russa, são altos e baixos. Se você tem isso na sua história, você já ganhou o seu leitor com certeza. Porque se você tem personagens carismáticos que trazem essa tensão, essa emoção humana, acabou, você com certeza vai ganhar seu leitor. E por fim, a história deve ser plausível. Como eu posso dizer, como eu posso explicar para vocês? A história deve ser plausível daquilo que eu já falei. A história começa de um jeito e termina de outro. Só que a história não pode simplesmente dar um salto. Sabe, a história não pode simplesmente ser sobre o objetivo que o personagem tinha no começo e no final ela ser completamente diferente, o personagem conseguir outra coisa completamente diferente que não tem nada a ver com aquilo que ele queria no começo. Pode até ser se essa coisa que ele conseguir tiver relação com aquilo que ele queria no começo. Eu não queria, eu queria duas, eu estava em dúvida entre duas coisas e no final consegui uma, ok. Agora, se você queria A, no final você consegue Z, sendo que esse Z não tinha nenhuma relação com aquilo que você queria antes, tipo, não, não faz sentido, entende? Então, por isso que existe todo um arco do personagem para que você consiga criar sentido na sua história. Então, assim, sentido é a palavra, não tem jeito. Se você tem tudo isso que eu te falei e você não tem sentido na sua história, não adianta. Eu vou até deixar na descrição um livro chamado, se eu não me engano, é A Jornada do Escritor, o nome do livro. E através desse livro você vai conseguir entender a jornada que seu personagem deve percorrer para chegar ao final da história do seu livro, com tudo em mãos, fechando assim com chave de ouro, com sentido, com densidade. E esse livro ele ajuda muito os jovens escritores a entenderem melhor sobre como escrever um livro. Não adianta você falar sobre plano de fundo, sobre qualquer outra coisa que você imaginar. Primeiro você tem que falar sobre personagem, porque o personagem é a alma do livro. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.